Bem-vindos, bem-vindas. Recentemente comprei e acabei de receber, né, esse belo livro falando aí sobre a ayahuasca, Associação de Psicodélicos do Brasil. Material interessante, bem produzido, muita referência bibliográfica. E eu tenho falado pouco sobre a ayahuasca, né? Assim como tenho tomado, comungado pouco com a ayahuasca, faz tempo, já que eu não participo de nenhum ritual. A gente vai se distanciando e a necessidade também, né, não é tão grande. Então, vamos deixando. Importante ressaltar que os vídeos da ayahuasca, este vídeo, playlist, não é incentivo. Não é convite para você experimentar. Pelo contrário. Eles têm o objetivo de educar, de debater o assunto, de trazer esse assunto à tona, uma visão bem racional, bem tranquila, sem misticismo, sem ideias mirabolantes, para que a gente saiba sobre o que se está falando, né? E se em algum momento você algum momento você resolver experimentar, você vai estar bem embasado. Isso é importante. Então, esclarecimentos são sempre importantes. Interessante observar que algumas pessoas chegam ao canal pela ayahuasca, estão pesquisando, estão buscando, encontram os vídeos e acabam se envolvendo com reiki, com meditação, com despertar, com anestesia, que é ótimo. E outras pessoas deixam o canal, se afastam pela ayahuasca. Algumas, inclusive, muito gentis, muito educadas, me trazem um feedback dizendo: olha, Luiz, teu conteúdo é bom, tu fala bem do reiki e tudo mais, mas você toma ayahuasca. E aí se afasta. E a gente respeita, né? Cada um no seu tempo. Entretanto, esse ranço, esse preconceito, pré-conceito com a ayahuasca, ele tem que ser trabalhado, né? Ele tem que ser trabalhado. Eu acho que a gente tem que estar aberto a debater, aberto a novas ideias. Não que se você não gosta, você não tem afinidade com isso, você não vai sair pesquisando sobre isso. Você não vai encontrar o vídeo de repente e vai assistir. Claro que não. Mas quando surge a oportunidade e surge um bom material, a gente tem que aproveitar, né? A gente tem que estar atento ao que o universo traz pra gente, né? Claro que eu estou sendo um pouco... fazer o que? Esse é um bom material. É um bom material. Eu penso que o meu material sobre a ayahuasca no canal é um bom material. Mas há esse preconceito. Interessante que parte desse preconceito diz assim: Luiz, para que eu vou despertar? Para que eu vou seguir por esse caminho, buscando iluminação, de autoconhecimento e usando coisas externas, né? Como o DMT, como a ayahuasca, o LSD, psilocibina, ibogaína e todos os outros, são externos. O interessante desse pensamento é que ele traz, ele declara e ele reforça a separação. Eu sou divino, eu sou amoroso, eu sou desperto, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou Deus se expressando nesse mundo material, mas o restante está lá fora, né? O restante, a natureza é lá. Eu aqui sou maravilhoso, fantástico. Então isso reforça essa separação. Quando ela não existe, quando ela é ilusória. E aí a gente não percebe a armadilha que a gente está criando dentro de nós mesmos, né? Quando a gente diz que isso aqui é divino, fantástico, maravilhoso, mas o que está lá fora, está separado de mim, né? É uma armadilha muito interessante. E a gente esquece que o convívio, o uso, a busca, a oportunidade com psicodélicos, psicoativos, está presente desde que o ser humano é ser humano. Faz parte da nossa vida. Todas as culturas, todas as civilizações tiveram as suas experiências com isso. De uma maneira secreta, sagrada, só para poucos, elitista, só para poucos, e de maneiras acessíveis, né, conforme a necessidade. A história está repleta disso.
começos, apogeus e declínios. Né? O oráculo de Delfos, por exemplo, na Grécia, é um exemplo disso. Fala-se de substâncias que subiam do solo, vapores, e as sacerdotisas lá, ao respirar aquilo, entravam numa espécie de transe, numa espécie de consciência expandida, alguma coisa, e conseguiam trazer informações. Se perdeu, né? Teve seu apogeu e hoje não existe mais. E a civilização ocidental se beneficiou muito dessas substâncias. O Vale do Silício, nos Estados Unidos, fonte dos maiores desenvolvimentos atuais que nós tivemos em tecnologia, usou o LSD. O LSD foi um ponto assim de inflexão na curva. Muitas pessoas usaram e se beneficiaram. Mas houve perseguição, houve medo, houve desinformação, fake news, né? Porque o potencial realmente é fantástico para muitas coisas, mas também tira aquela coisa de controle, de domínio, de governo, de cada um se adaptar à sociedade, o que é também necessário. O medo que algumas pessoas têm, né, da ayahuasca, do LSD, coisa e tal, interessante a gente observar porque automóveis e motocicletas matam milhares de pessoas todos os dias. Causam danos ao corpo, né, amputações e tudo mais, todos os dias. Mas ninguém proíbe essas coisas, né? Ninguém briga com as grandes montadoras. Drogas como café e açúcar causam imensos problemas todos os dias. Mas você vê alguém brigando com isso, combatendo? E aí quando você vai falar de LSD, vai falar de psilocibina, vai falar de ayahuasca, DMT, vem esse preconceito, vem esse ranço, vem essa coisa de droga e de coisa maligna, destruidora das famílias e desestabilizadora e com potencial estranho, né? No mínimo estranho a gente olhar para esses argumentos, essas questões. Praticamente não existe, por exemplo, dentro da ayahuasca uma overdose. Se você tomar lá, sei lá, 50, 60 litros de ayahuasca, se você tomar 50, 60 litros de água, você vai ter um problema também. E, no entanto, as pessoas tomam litros de álcool e cometem coisas terríveis, e nem assim o álcool é demonizado. Eu creio que a grande questão é o potencial, né? Eu não gosto muito de psicodélicos, né? O livro aqui fala a Associação de Psicodélicos do Brasil e tudo, mas eu não gosto muito da palavra psicodélico. Eu também não gosto da palavra droga, né? Mas há um potencial ali de autoconhecimento. Há um potencial nessas ferramentas de você assumir, se empoderar mais. E isso pode ser complicado em termos de sociedade, porque a sociedade que a gente vive, ela é condicionante, ela é limitante para que a coisa toda funcione. Então, alguns poucos, né, face vista grossa para alguns poucos ovelhas negras, mas se grande parte da população se educasse, pensasse, a coisa sofreria uma mudança muito grande e não sei se nós teríamos estrutura para isso. Né? Não sei se nós teríamos estrutura. Mas é muito complicado, muito ruim você não conseguir conversar sobre isso com algumas pessoas. Pessoas instruídas, pessoas inteligentes, mas pessoas presas num preconceito, numa ideia preconcebida assim tão ruim, tão difícil, que olham para você como se... Né? Isso é muito ruim. Mas faz parte.
mesmo no despertar, sem uso de qualquer substância, você não consegue conversar sobre isso com as pessoas no dia a dia, na família. Não consegue, né? Não é nem aconselhável, porque vão olhar para você como o bicho grilo, aquela coisa estranha, né? A ovelha negra da família, coisa e tal. Então, mesmo sobre coisas muito comuns que acontecem com a gente, vivências, nós já temos dificuldade de encontrar pessoas para trocar ideia, para debater, para ponderar, que dirá sobre essas substâncias que podem ser bem realmente disruptivas no nosso estilo de vida, no estilo de vida que nós temos no planeta hoje, extremamente consumista, extremamente materialista. O fato é que esse estilo de vida que nós temos hoje no planeta, ele não consegue se manter, ele não consegue resolver as questões humanas. O número de pessoas com vícios em drogas pesadas, realmente, o número de pessoas que buscam suicídio em atividades extremamente arriscadas, o número de pessoas com depressão, com doenças e tudo mais, com todos os nossos avanços, com todo esse nosso orgulho ocidental, né, de tecnologia e tudo mais, nós não conseguimos resolver. Nós temos cada vez mais pessoas em situação de depressão profunda que medicamento nenhum resolve, que tratamento nenhum resolve. E nós temos uma pesquisa com LSD da década de 70, 80, 90, que é fantástica a respeito dessas coisas. Traumas, depressão, diversos distúrbios, questões de guerra, que o pessoal volta da guerra com uma série de problemas que o LSD resolve. Pessoas que estão em fase terminal, que o LSD ajuda a entender, a ressignificar esse momento tão difícil, porque o que vale na sociedade atual é a vida, é o sucesso, é a felicidade, é o dinheiro. A doença, o problema, a velhice, a morte, a gente esquece, a gente não quer nem olhar nem falar, né? Porque incomoda. É claro que tem perigos com a ayahuasca, perigos com a LSD, perigos. Por quê? Não são perigos como você dirige bêbado, por exemplo, que acontece todo dia e desgraças imensas acontecem com famílias inteiras. Não é o perigo de você morrer, de você ter um problema mais sério, assim, em termos de algum distúrbio psicológico, alguma reação. O perigo é que você começa a se confrontar cada vez mais consigo mesmo, a olhar para si mesmo. Você começa a perceber o quão indisciplinados nós somos, a nossa mente, o quão condicionados nós somos, e que o trabalho para superar isso, para realmente despertar, não é pirlim-pim-pim, não é salto quântico, não é numa vivência com a ayahuasca, com LSD, que você vai resolver todos os problemas da sua vida ou da vida dos outros. Então, o grande problema que eu vejo com os psicodélicos são as ilusões. Ilusões que são cultuadas, que são vendidas, que são perseguidas, mas que não são atingidas. A ayahuasca, por exemplo, eu chamo de ferramenta, né? Por quê? Porque você precisa aprender a usar. Você tem que adequar a dose, a qualidade dessa dose com o seu corpo, com a sua capacidade. Você tem que buscar bases consistentes de conhecimento, de simbolismo, de cultura, para se entender, para se ressignificar. E que nós temos aí, infelizmente, é um misticismo barato, é uma mistura de ideias e conceitos de tantas áreas, de tantas culturas, de tantas épocas, mistura tudo aquilo e deixa a pessoa ainda mais alienada, ainda mais perdida, ainda mais iludida. E quando isso se mostra ineficiente, inútil, sobrevém
sobrevém a desilusão, sobrevém a raiva, sobrevém um sentimento quase de ódio em relação aos psicodélicos, como se a culpa fosse deles e não nossa. Ou seja, a gente continua separando a coisa, né? E não assumindo a nossa parcela de responsabilidade sobre tudo. Então, esse é um perigo muito grande. Perigo que cada um precisa trabalhar, enfrentar, se predispor. É claro que sempre é possível você seguir por um caminho do despertar sem qualquer dessas substâncias, sem qualquer uma desses recursos. Práticas meditativas, várias yogas que nós temos por aí, tudo nos oferece um caminho, mas que também tem seus perigos, que também tem os seus problemas, que também tem as suas dificuldades. Então a gente vê também muito espiritualista condenando aqueles que usam uma ayahuasca para melhorar uma meditação, para melhorar a sua prática espiritual. De novo, aquele velho e bom separatismo, né? Lá e cá. Eu sou divino, amoroso, o restante é o restante, né? Então isso não adianta. É claro, a gente tem sempre... Tem uma frase que eu gosto imenso do mestre Irineu, né? Que a ayahuasca é para todos. Ele oferecia a ayahuasca para todos que se aproximavam. Estava disponível. Mas nem todos são para a ayahuasca. Porque nem todos se adaptam ao estilo dessa ferramenta tão fantástica. Assim como a gente pode repetir essa frase para o LSD, psilocibina e assim por diante. Então, quando a gente vê um espiritualista depondo contra, ele está dando um depoimento da ignorância dele, né? Realmente não é obrigatório, no seu caminho do despertar, usar uma ayahuasca. Mas talvez ela possa alavancar, talvez ela possa fortalecer, talvez ela possa facilitar. Vejam, talvez. E aí você vai dispensar essa possibilidade por preconceito, por uma desinformação. Então a gente tem que realmente ponderar essas questões todas, que, de novo, não é porque aparece um vídeo sobre ayahuasca no seu feed do YouTube que você vai assistir. Mas se você está trabalhando no caminho para o despertar, você está trabalhando no caminho para um crescimento, uma expansão de consciência, você não pode dispensar ou ter preconceitos com relação aos psicodélicos. Pode. É incoerente, é incongruente. Você não vai recomendar, você não vai tomar, usar, experienciar, não. Mas você precisa conhecer e ter uma ideia equilibrada, centrada sobre isso. Um assunto que me interessou aqui nesse livro e que me fez comprar, né, foi esse assunto aqui, ó, microdoses. Falei um vídeo a respeito. O artigo foi menor do que eu esperava, na verdade. Mas tem vários artigos muito bem embasados, muito bem organizados a respeito do assunto. Então tem mais coisas que me interessam aqui também, que eu pretendo ler, né, para ampliar um pouquinho. Então eu vejo que é importante estar nesse caminho do despertar e conhecer todas as possibilidades, ou todas que tiverem ao meu alcance. Conhecer, não necessariamente experimentar e expandir isso. Não. Então fica a cargo de cada um fazer a escolha. E aí a gente vê, né, o preconceito se estabelecendo. As campanhas de difamação e tudo mais. Né? Puro preconceito, pura desinformação. Mas cada um no seu ritmo, cada um no seu momento, cada um no seu processo de desenvolvimento, né? E de entendimento dessas coisas todas. Então, faço os vídeos com esse objetivo, de esclarecer, de compartilhar as minhas experiências, que foram ótimas, foram fantásticas, porque eu pude aliar outras coisas com a ayahuasca.
Porque aquela ideia também que você vai tomar ayahuasca e a ayahuasca vai resolver os seus problemas, a ayahuasca vai fazer, a ayahuasca vai purificar você, a ayahuasca vai desenvolver você, é ilusão. A ayahuasca não é um ente. A ayahuasca não é um mentor. A ayahuasca não é um professor. A ayahuasca é uma substância que você ingere, que causa uma série de alterações em você, físicas e energéticas, conscienciais. Você precisa aprender a usar. E aí, ao redor disso, se estruturam algumas coisas. A União do Vegetal, né, o DV, o Daime, e assim várias outras igrejas, várias outras filosofias, alguns chamam de seita, meio ruim, que visam organizar o processo, a conduzir, a dar suporte, a dar apoio, para que você consiga se beneficiar. E dentro da concepção dessas pessoas, a ayahuasca se torna um professor, se torna um guru, se torna um mestre, de uma maneira figurada, que às vezes acaba afastando as pessoas por não entendimento. Né? Por não entendimento dessa abordagem, dessa visão. O que é muito ruim. De novo, desconhecimento. Não necessariamente você vai participar, gostar. Eu, por exemplo, nem me passe pela cabeça tomar ayahuasca e ficar dançando a noite toda. Vou ficar algumas dessas igrejas dançando 1 hora, 2 horas, tomar ayahuasca. Ayahuasca para mim é tomar, comungar dentro do ritual, dentro do grupo, mas vou lá pro meu cantinho, fico quietinho, me interiorizando, me observando, me conhecendo e aproveitando o que vem. Então, eu não tenho uma aderência a esse tipo de ideia, de visão, né? Mas não descarto, porque algumas pessoas gostam, eu não posso falar mal disso, não posso desconsiderar isso, porque algumas pessoas gostam e se beneficiam com isso, que é muito importante, né? Os benefícios são muitos. Pessoas que soltam o vício em drogas pesadas, pessoas que soltam o vício em álcool, pessoas que conseguem regrar mais a sua vida, equilibrar mais a sua vida, voltar para a família, constituir uma família, participando de igrejas, de grupos, como o Daime, como o DV, a Barquinha e outros tantos que tem por aí. Então há muitos benefícios. E você negar esses benefícios não é racional. Não é racional. Despertamos? Despertamos. E se despertamos, nós temos que ser racionais. Não bate despertar com ignorância. É um caminho, claro. É um caminho. Cada um no seu ritmo, claro. Mas não bate. Quando a gente se defronta com esse preconceito, com essa imagem, com essa ignorância, nós temos que, vamos parar, vamos desacelerar, respirar, expira, não pira, e vamos observar. O que está batendo em mim? O que isso está me trazendo? O que isso está me incomodando? O que isso está exasperando? O que isso... Para que a gente se conheça, né? Para que a gente se conheça e a gente consiga crescer. Sem isso, não há crescimento, não há desenvolvimento. Legal, pessoal. Voltaremos então em breve aí, conversar um pouquinho mais, né? Sobre o assunto. Importante. Gratidão então a todos. Até a próxima. Estou preso aqui nesse mais um vídeo que eu fico preso. Terrível. Vamos ter que sair pela tangente.